conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, do cientista político Malco Camargos e daqui a pouquinho, quando a gente comentar a greve dos jogadores do Cruzeiro, Edu Panzi também vai comentar com a gente, vai participar com a gente da conversa de redação. Você, ouvinte Itatiaia, também pode participar opinando pelo canal da Itatiaia no YouTube e pelo WhatsApp 99996-7074. 99996-7074. 8h38. Auxílio emergencial proposto pela Assembleia Legislativa começa a ser pago hoje para famílias mineiras em situação de pobreza. Júnior Moreira, bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia para todo mundo. Eustáquio, tem uma confusão danada nesse negócio aí, né? Uma briga nos bastidores, desde a época que foi lançado esse auxílio, né? É aquela história de que filho feio não tem pai, mas o filho bonito, todo mundo quer virar padrinho dele, né? E aí a polêmica envolvendo esse assunto, para mim, nem tem como ser polêmica, porque na época o governador anunciou como se fosse um projeto dele, a Assembleia rebateu, e aí o governador veio, inclusive aqui na Itatiaia, na parte da tarde, e pediu desculpas e falou que era mesmo da Assembleia, o projeto, enfim. O que me interessa nessa história toda, Eustáquio, é que o dinheiro vai chegar na mão de quem está precisando. Tomara que chegue o mais rápido possível, porque tem muita gente precisando mesmo. Malco Camargos. É importante esse auxílio nesse momento em que milhares de pessoas ainda sofrem as consequências econômicas da pandemia, sem contar as consequências na área de saúde. Bom dia para você. Bom dia, né? Vem agora porque não é só problema mais da pandemia, é também problema em relação à inflação que tem corroído o salário dos mineiros. Então, vem muito boa hora sim esse auxílio de R$600. Duas coisas vale a pena destacar também sobre ele, né? A questão da paternidade, essa disputa entre a Assembleia e o governador do estado, né? Ambos fazendo campanhas publicitárias, chamando para si a paternidade. E de outro lado, a frase do Romeu Zema completamente despropositada em relação ao destino do dinheiro, né? Falando que várias pessoas gastarão dinheiro no bar. É bom lembrar que quem está com fome não pode ir ao bar, não tem tempo de ir ao bar, não pode nem pensar em ir ao bar. E essa é a realidade de muitos mineiros hoje, principalmente os situações de extrema pobreza, esses que receberão então a partir de hoje esses R$600. Muito bem-vinda essa política pública, parabéns à Assembleia, parabéns ao governo de Minas, independente de quem seja a paternidade, parabéns às políticas públicas necessárias para minorar o sofrimento do mineiro neste momento. Bom, em greve, jogadores do Cruzeiro suspendem treinamento de hoje. Edu Panzi, bom dia, seja bem-vindo aqui à conversa de redação. Essa paralisação dos jogadores pode refletir em alguma coisa, pode tentar reverter o cenário do Cruzeiro. Os jogadores estão insatisfeitos, o Fábio disse inclusive que a situação está insustentável, principalmente depois da viagem, outra viagem do presidente Sérgio Santos Rodrigues à Europa. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia, amigos do Conversa de Redação, ouvinte ligado na Itatiaia. É um assunto complicado, né? Difícil, mas é bom deixar claro pro ouvinte, pro torcedor cruzeirense principalmente, que é um direito de qualquer trabalhador, né? Os jogadores não recebem há mais de 3 meses, como disse o Fábio em nota, como outros atletas disseram. Só que eu acho que essa greve dos atletas não é pelos atletas. É pelos outros funcionários, pelo cozinheiro, pelo jardineiro, pelo pessoal que cuida do gramado, pelos seguranças. Esses estão sentindo mais. E não deve ser fácil, Eustáquio. Por mais que o jogador de futebol ele ganhe um bom salário, ele consiga sobreviver ali 2, 3, 4 meses sem receber, porque tem uma economiazinha. Mas ele chega todo dia para trabalhar e encontra alguém pedindo algo, alguém desesperado, alguém que não tem dinheiro para pagar a luz, para pagar o aluguel. E não deve ser fácil trabalhar assim diariamente. Então, eu imagino que seja um movimento feito pelos atletas, mas não por eles, mas pelos demais funcionários. Prejudicar o Cruzeiro não vai, porque eles deixaram para fazer esse movimento justamente no momento que o time se tranquilizou no campeonato em termos de rebaixamento. Tá ali numa posição tranquila na tabela, precisa de mais alguns pontos, mas foram muito profissionais. Deixaram o time se distanciar de uma zona de perigo para promoverem essa greve, e eu repito, não por eles. Eu tenho certeza absoluta que essa greve é pelos outros funcionários. E me admira muito o clube ainda não ter se pronunciado. Talvez a notícia não tenha chegado na Europa ainda. Pois é, mas você acredita que é possível reverter esse quadro? Essa greve pode sensibilizar a diretoria do Cruzeiro, principalmente o presidente Sérgio Santos Rodrigues? Deveria, Eustáquio, deveria sensibilizar. Acho que o clube já deveria ter se posicionado de maneira oficial. Mas a impressão que eu tenho é que depois dessa repercussão nos atletas, não só do profissional, da base também, depois da entrevista do Pedro Lourenço ao Thiago na última semana lá em Nova Lima, também criticando muito a direção, a revolta do torcedor,
os funcionários mandando mensagem pra gente constantemente reclamando e desesperados. O fato é que a impressão que eu tenho é que o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, não tem ambiente mais em setor nenhum do clube. Com atletas, com funcionários, com investidor. E pouco faz diferença se ele tá aqui ou se ele tá na Europa. Não sei se com ele vai reverter, mas é preciso que alguém se pronuncie em nome do clube, que eu acho que já tá demorando demais. Vamos completar em mais de 24 horas, daqui a pouco 48 horas desse início de greve e o clube não se pronuncia. E na sua opinião, é falta de experiência mesmo do presidente para estar lá na Europa enquanto o Cruzeiro está aqui nessa situação e principalmente os funcionários mais humildes do Cruzeiro estão numa situação de drama, de calamidade? Não sei se de experiência, de sensibilidade, de competência mesmo. O Sérgio, ele tem um problema grave na gestão dele, que é o futebol, que é o principal, é tudo que move o Cruzeiro hoje. E se o futebol do Cruzeiro não estiver bem, Eustáquio, nada vai andar no clube. Financeiramente o clube vai ficar ainda pior, porque vai para a 3ª temporada na Série B. Já são 3 anos sem cota de Série A. E o primordial seria voltar. E o Cruzeiro não consegue voltar por incompetência, uma gestão péssima no futebol. E é o presidente que tem a caneta, ele que assina. Então, as críticas têm que ser voltadas para o presidente Sérgio Santos Rodrigues. E para você, Eduardo Costa, absolutamente legítimo esse movimento dos jogadores? Bom dia. Bom dia a todos, muito legítimo, além do já dito que eles esperaram se afastar da zona de rebaixamento. Há também o aspecto que o próximo jogo do Cruzeiro só é na sexta que vem. Então essa atitude adotada ontem é de extrema responsabilidade. Por isso mesmo é que já no chamada geral, quando o Samuel deu a notícia, eu fiz uma pesquisa com os ouvintes, pretendo até repetir hoje, porque foi muita gente que reclamou que queria falar também, e depois eu vi nas redes sociais da Itatiaia, a paralisação, até onde eu sei, Eustáquio, tem 100% de aprovação da torcida, porque torcedor sabe que não dá para você estar chegando em novembro e ter gente lá com pendências salariais de 2020. Não dá para um roupeiro, um porteiro, um cidadão que ganha pouco, ficar 3, 4 meses sem receber. E mesmo para o jogador que tem um salário mais alto, ele tem também os seus compromissos, velho. Eu trabalho há mais de 50 anos, Eustáquio, e eu não sei o que é receber um dia de salário atrasado, graças a Deus. Eu não posso sequer avaliar. Agora, eu posso dizer sim e lembrar que a torcida do Cruzeiro, Eustáquio, é algo em torno de 1/3 da população de Minas Gerais. Nós estamos falando aí de algo entre 7 e 10 milhões de pessoas apaixonadas e estão fazendo com o Cruzeiro de uns anos para cá, eu disse isso ontem, repito, como torcedor, não como cronista esportivo, o que fizeram com o meu Galo durante décadas. Sabe? É gente que você não sabe se ama o clube, que às vezes até ama, mas é incompetente, politiqueira, espertalhão. E os caras levaram o clube para esse buraco sem fim. Por isso que eu acho que a grande novidade do Congresso Nacional dos últimos anos para o entretenimento nacional foi a criação do Clube Empresa. Para ver se profissionalizando, se colocando na mão de gente responsável, tirando do conselho aqueles que querem um ingressinho para aqui, uma camisa para ali, se esses clubes respeitem mais o seu torcedor. Eu digo sempre, eu sou um atleticano que tem exceto uma filha, todos os parentes cruzeirenses. Então eu digo com o sofrimento que eu estou vendo dentro de casa. Esses caras são irresponsáveis e deveriam ser levados às barras da justiça pelo que estão fazendo. Agora, para fechar a história, ontem o presidente do Cruzeiro estava fazendo uma palestra em Portugal sobre gestão de clube de futebol. Aí, Eustáquio, aí você perguntou aí, é o quê? É irresponsabilidade mesmo. Ô, Júnior Moreira, e tem uma máxima na vida da gente pra gente aprender com os erros dos outros. A atual diretoria do Cruzeiro não aprendeu com os erros das gestões passadas que levaram o Cruzeiro a esse buraco? Pois é, Eustáquio, eu acho que todo mundo já colocou quase tudo dessa história. Falar da alegria de dividir o microfone de novo com o Edu Panzi, sempre muito legal trocar essa ideia com ele. Eustáquio, eu acho que sim, é por salários, sim, mas a situação fica meio insustentável pro presidente, né? Ele lá na Europa, como diz o Eduardo, mesma coisa de juntar eu, você e o Eduardo começar a falar de emagrecimento, não vai ter jeito. É o presidente do Cruzeiro falando de gestão, né? Impossível, né? Ele ensinar a gestão para alguém. Agora, me parece que os jogadores focam muito no presidente, nesse sentido. E os salários, é lógico que a turma que está ali, que ganha menos, sofre mais, mas
Os jogadores, eles fazem os compromissos de acordo com o salário que ganha. Então, as prestações são mais altas, os investimentos são maiores, os compromissos são maiores. Então, todo mundo precisa receber, né? Agora, eu fico tentando olhar para a situação e dizer qual que é o caminho, qual que é a saída para mudar alguma coisa. Eu estava até compartilhando de madrugada com o Alexandre Botinha, o nosso editor, sobre uma notícia que eu vi no jornal O Dia, que tem um fundo árabe que comprou o Newcastle e tem interesse em adquirir alguns clubes. Inter de Milão, Olympique de Marseille, e também tem que esse fundo também está interessado em um clube brasileiro e se especula que seja o Cruzeiro. Talvez esteja aí a saída. Eu não vejo outra saída a não ser um fundo entrar com muito dinheiro para resolver a situação em curto prazo. E para você, Malco Marcos, quando a gente não administra bem o orçamento familiar, o orçamento de uma prefeitura, de um governo federal ou de um clube de futebol, o caminho é o buraco, né? Sem dúvida, né? A gestão, o planejamento, né, do dia a dia, dentro de casa, isso é um grande exemplo. Quando você descontrola as suas contas, é muito difícil recuperar e voltar as contas ficarem verdes novamente. O Cruzeiro paga um preço alto. Agora, nesse caso específico, a greve tem um resultado diferente, né? Normalmente, a greve sempre estoura pelo lado mais fraco, e o lado mais fraco da relação de capital e trabalho, em geral, é o trabalhador. No caso do Cruzeiro, não. A greve tende a estourar para o lado mais forte, ou seja, para os burocratas, para as autoridades, para o presidente. A torcida está apoiando a greve, o que é muito interessante neste momento. Eustáquio, Sim? eu vou falar mais 30 segundos sobre isso. Primeiro, ressaltar, eu não conheço, sabe? Nunca cheguei perto, mas ressaltar a figura profissional de um cidadão chamado Fábio, sabe? É claro que ele, como capitão, é o cara que está à frente desse movimento. Ou pelo menos ele que dá sustentação para que os meninos do sub-20, com os salários mais humildes. Que comportamento, hein? Se os jogadores de futebol se espelhassem. Que tempo, que história de clube, que apoio ao clube no momento mais difícil quando outros foram embora. E por fim, quando você fala em clube de empresa, amigos, se eu tivesse hoje, se o Cruzeiro deve 1 bi e eu fosse um cara muito rico e tivesse a metade desse dinheiro, com a metade desse dinheiro você paga as dívidas, que negocia. E investir é um dos negócios seguramente mais rentáveis. O Cruzeiro é um clube famoso no mundo inteiro. É só ter gente séria e que entende do ramo, seu Eustáquio. Tá certo. Agradecendo a presença do Edu Panzi aqui na Conversa de Geração. Foi um prazer tê-lo aqui, Edu. Mais algum ponto em relação a essa greve nos jogadores do Cruzeiro? Prazer foi meu dividir o microfone com vocês. Pena que para um assunto tão delicado no Cruzeiro, né, Eustáquio? E tem tempo para tudo. Os jogadores do Cruzeiro esperaram um tempo certo para fazer a greve, para se revoltarem, vamos dizer dessa maneira. O tempo que faltou pro presidente do Cruzeiro. Não era momento para estar dando palestra na Europa com o time nessa situação. Tá certo, um grande abraço para você, Edu. Um abraço. 8h51. Júnior Moreira, Procuradoria-Geral de Belo Horizonte, da Prefeitura, né? Processa o Conselho Regional de Medicina por causa dos Centros de Saúde Mental, o CERSANS. Eustáquio, mais uma briga que não faz muito sentido para mim, né? Eu queria mesmo saber o que pensa quem usa o serviço. Nós trouxemos há mais ou menos 2 meses uma série de reportagens aqui no Jornal da Itatiaia falando sobre esse assunto, né? E os usuários reclamando muito da situação dos centros de saúde aqui de Belo Horizonte. Me parece que nem o CRM, nem a Prefeitura tem muita razão nisso. O que seria o ideal era a união de forças do CRM, que representa os médicos, e também a Prefeitura, os dois se unirem e falar qual que vai ser a solução, o que a gente pode fazer. Faz uma comissão, junta ali as pessoas que usam esse serviço também, as famílias que sofrem com as pessoas que têm sofrimento mental e não conseguem fazer uma internação, não têm um tratamento direito. Qual que é o caminho que a gente vai tomar, né? E a partir disso aí, as discussões aconteçam e a gente segue numa solução. Agora, um processa porque tá tirando o médico de lá, aí tira o médico, me parece que falta um pouco de diálogo também. Ou seja, se conversa e se une, o problema resolve. Desse jeito, nesse cabo de guerra, vai só complicar. Ô Eduardo Costa, eu tenho a impressão que você vai bater na tecla daquela questão da deshospitalização que a gente vem abordando na Itatiaia há muitos anos aqui, né? Em relação ao CERSANS. O amigo me conhece bem. Eu conheci os porões da loucura de Barbacena para pedir a Deus que eles nunca mais voltem. Mas aí veio uma lei federal proposta por um mineiro de Juiz de Fora, Paulo Delgado, que fez a deshospitalização na base do 8 ou 80. E o que eu vou dizer agora não é uma crítica aos profissionais, aos que labutam no CERSAM. É a constatação que chega todo dia no telefone da Itatiaia, de que do jeito que está, não funciona. Todo dia tem uma mãe desesperada porque o filho está quebrando tudo ou está roubando tudo em casa,
para poder usar droga, porque aí também tem um sofrimento mental misturado com o uso de drogas. Todo o respeito do mundo à presidente do Conselho Regional de Medicina, que pediu discussão do assunto, deu prazo, foi à Câmara Municipal para discutir o assunto e não contou numa audiência pública com um usuário ou servidor do sistema, e eles lá fora fazendo manifestação e zombando, gritando algo do tipo ninguém manda nessa cidade, aqui se cura em liberdade. Então, a turma, Eustáquio, que é contra a hospitalização, ainda que temporária, essa turma se apossou desse sistema e é duro de vencer. Eu compreendo que a missão principal de um conselho, de uma categoria, é cuidar do bom exercício, é zelar para que os usuários tenham um bom atendimento. Se o conselho está fazendo isso, é porque considera que os médicos trabalhando no Sersan não têm condição de oferecer. Por isso, nessa parada, ouso dizer, estou com o conselho. E você, Mauro Camargo, o que dizer sobre essa questão dos Sersans em Belo Horizonte? Famílias desesperadas. Eu queria retomar, poucos dias atrás aqui nessa conversa de redação, nós falávamos sobre a judicialização da Lagoa da Pampulha, né? A mesma Procuradoria também processando outro órgão, levando a responsabilidade por cuidado para uma outra instância de outra política pública. Agora, de novo, sem diálogo, sem união, sem um esforço comum, a política pública, e essa em especial, porque ela é extremamente difícil de ser realizada, dado a sensibilidade e a necessidade que cada usuário tem do Sersan, torna-se mais importante ainda a união de esforços da Prefeitura, do Conselho Regional de Medicina e de todos os órgãos envolvidos para que, de fato, esse atendimento possa acontecer em nossa população. Ô Eduardo Costa, e com preço muito alto, a carne bovina desaparece dos restaurantes self-service de Belo Horizonte. Compadre, o negócio é ir pra carne de porco, sabe? Uma picanha suína, uma linguiça caseira, um lombo. Nós temos que ter alternativa. Franguinho também desce bem. Eu não consigo, sinceramente, tenho declarado e repetido isso aqui, eu não consigo compreender a alta no preço das coisas do jeito que é. Hoje eu estava vendo agora há pouco na televisão, o cara explicando por que o etanol está alto. Nós estamos na safra, mas choveu pouco. Chovendo pouco, tem pouca cana, tendo pouca cana, tem pouco álcool. É negócio difícil, mas eu estou aqui, não tem saída. Não tem saída. Quem não tem cachorro, caça com gato. Se a carne bovina está nas alturas, vamos pro peixe, que é bom para a saúde, vamos para a carne suína, e de tanto a gente sumir de perto da carne bovina, um dia ela cede. De tanto. Eu sou do tempo que a gente batia no bife, Eustáquio, para ele ficar mais mole. Hoje é o bife que bate na gente, vamos abandonar ele. Não tem esse negócio mais bater no bife, não? Tem mais não, Eduardo? Você que é um exímio cozinheiro? Como é que é? Não tem esse negócio mais de bater no bife, não? Tem. Com Dependendo martelo? da carne. Eu sei porque subiu na vida, compra carne de primeira. Carne de segunda tem que dar umas pancadas nela. Isso aí, e às vezes você bate tanto que ela acaba confessando que não é alcatra, é outra coisa pior. Ou cozinha, né? Põe na panela de pressão, dos dois, né? Cozinha. Ô, Jonas, você que é um exímio cozinheiro também? Gosta da cozinha. Tem esse negócio de bater na carne ainda? No bife? Eustáquio, é o que eu tô falando, né? Tem hora que tem, né? Você compra um alcatra achando que é alcatra, vem aquela sola de sapato, né? Você tem que dar uma marretada nele. Mas, geralmente, a panela de pressão resolve, né? Quando não resolve de outro jeito. Agora, às vezes bate com a panela de pressão, né? Eu estava quando o Júlio era pequeno lá em Passatempo, a mãe dele deu um pedaço maior para a irmã e um pequeno para ele. Ele falou assim: mãe, o meu tá muito pequeno. Eu falei assim: você vai ver o tempo que você vai levar mascando. Agora, interessante sobre esse assunto, né, que independente de bater no bife ou não, o preço dos produtos tem batido na gente, né? Então, o self-service ficando cada vez mais sem a carne de boi, cada vez mais fica mais comum. Separada para pesar a carne, né? Dois preços distintos, e sem contar que o preço do self-service também tem subido aqui na capital, ficando cada vez mais difícil comer fora. A alternativa de comer em casa sempre foi mais barata, mas ela também está difícil, porque comprar carne no açougue, comprar as coisas no supermercado está ficando cada vez mais difícil nesse tempo de inflação alta. Só para fechar esse assunto, é bem parecido com o que acontece na casa da gente, né? Se tá caro uma carne, você vai para outra. No caso dos restaurantes, você pensa bem, a carne subiu aí 35%, 40%. Imagina só eles repassarem esse valor pro preço do prato, e geralmente o produto que é mais caro ali é a carne mesmo, né?
Então tem que dar um jeito. Qual que é o jeito? Olha, deixa a carne de boi de lado, vamos tentar as outras carnes para que não suba demais o preço e o cliente também desapareça, né? Então tem essa faca de dois gumes aí que os donos de restaurantes estão tendo que lidar. Mas sabe o que deixa a gente indignado? É quando o cenário melhora, o preço não baixa, sabe? Quando o cenário piora, é no dia seguinte. É igual posto de combustível. A Petrobras anuncia um aumento, uma hora depois o posto já está com o valor da gasolina lá em cima. Mas na hora que o cenário melhora, o preço não cai. Você viu essa atitude tomada ontem pela Câmara, desse negócio de mudar o cálculo do ICMS? Sim. Estou enganado, senhores debatedores? Ou com o primeiro reajuste de gasolina que vier a semana que vem, como essa história? Fácil. Agora, Eustáquio, tem um negócio importante nesse negócio do preço aí de aumentar rapidamente, né? O preço vai escalando, né? E ele chega num patamar que dificilmente ele volta para trás. Cai um pouquinho, mas sempre fica mais alto quando começa a baixar. Então a situação não é boa, não. 8h59 minutos. Com a nova lei. Oi? Com a nova lei, se abaixar, vai demorar mais para baixar, porque a média é de 2 anos do preço anterior. Ou seja, qualquer retrocesso do preço, nós demoremos mais a sentir ele nas bombas. Então vamos trabalhar para pagar isso tudo aí, né? 8h59 minutos em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quinta-feira.